Como superar a insegurança no relacionamento? Se o seu objetivo é se livrar do sentimento de insegurança, ou pelo menos assumir o controle sobre ele, eu vou te mostrar o que você precisa fazer para transformar este objetivo em realidade, para viver relacionamentos muito mais tranquilos e saudáveis. Mas antes, se esta é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Vanessa e eu estou aqui para te ajudar a transformar os seus objetivos em realidade. Bom, como eu falei em vídeos anteriores, existe um processo para transformar um objetivo em realidade. E que processo é este? Os nossos pensamentos criam os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos nos levam a adotar certos comportamentos e ações. E estes comportamentos e ações geram os nossos resultados. Então, vamos por partes. O nosso objetivo é superar a insegurança no relacionamento. Nós sabemos que a insegurança é um sentimento. E também já entendemos que são os nossos pensamentos que criam os nossos sentimentos. Portanto, para assumir o controle sobre a insegurança, o primeiro passo é tomar consciência dos pensamentos que geram esta insegurança. Por exemplo, será que eu sou boa o suficiente para ele? Será que ele ainda pensa na ex? Será que ele realmente me ama? E se ele perder o interesse por causa da minha aparência? E se ele me trair ou me deixar? Será que ele acha outra pessoa mais interessante? E se eu não conseguir atender às expectativas dele? Ele parece distante. Será que eu fiz algo errado? Será que temos um futuro juntos? Será que eu me abro demais e isso o afasta? Estes são apenas alguns dos muitos pensamentos que podem gerar insegurança. Porém, muitas pessoas não sabem que o que gera o sentimento de insegurança são os próprios pensamentos. Então, o que elas fazem? Elas tentam resolver a questão da insegurança agindo externamente, ou seja, elas adotam certos comportamentos, como ir para a academia para mudar o corpo, colocar botox, ler e estudar mais, tentar controlar o parceiro, monitorar as redes sociais ou o celular dele, criar várias regras para o relacionamento, como proibir o outro de sair sozinho ou com os amigos. Embora algumas destas ações, como se cuidar e estudar mais, sejam boas, quando elas nascem do sentimento de insegurança, dificilmente irão resolver a raiz do problema. Nós precisamos atuar no que vem antes, ou seja, nos pensamentos que geram a insegurança. E aqui você pode se perguntar: mas de onde vêm esses pensamentos? De onde eles nascem? E os nossos pensamentos nascem das nossas crenças, das nossas programações mentais, daquilo que nós fomos aprendendo ao longo da vida e tomando como verdade. Por exemplo, se eu acredito que eu não sou boa o suficiente, eu não sou interessante, os homens não são confiáveis, eu preciso confiar desconfiando, o relacionamento é muito difícil, existem poucos homens interessantes disponíveis, é da natureza do homem trair. Eu sempre vou pensar ou interpretar a realidade a partir destas minhas crenças. E é aqui onde está a parte difícil, porque muitas pessoas querem se livrar da sensação ruim da insegurança, mas elas não querem mudar e não querem abrir mão das próprias crenças, porque as nossas crenças são as nossas verdades. Por exemplo, eu não quero sentir insegurança,
Mas eu também não quero parar de controlar o outro. Eu não quero que ele tenha amigas, que ele saia sozinho, que poste fotos dele no status do WhatsApp. Eu quero continuar acreditando que eu preciso confiar, desconfiando. Caso contrário, eu corro o risco de ser enganada. Ou seja, eu quero que o outro mude, mas eu não quero abrir mão da crença que gera a minha insegurança. E dessa forma, eu continuo alimentando a minha insegurança. Então, perceba, a mente cria um pensamento de que os homens não são confiáveis. Este pensamento me gera insegurança. E esta mesma mente pergunta: como que eu me livro da insegurança? Percebe que nós estamos em um beco sem saída? E como disse Albert Einstein, nenhum problema pode ser resolvido pela mesma consciência que o criou. Ou seja, para resolver o problema, é preciso mudar, é preciso sair do nível da mente e expandir para a consciência. Mas o que, que significa expandir para a consciência? Vamos lá. A insegurança nasce do sentimento de inferioridade, de incompletude, de escassez. Estes sentimentos surgem da falta de clareza sobre quem nós realmente somos em essência. E quem somos? Nós temos duas dimensões: ser e fazer, espiritual e física, interior e exterior, consciência e mente, essência e ego. A nossa essência está no ser. Nós fazemos parte do todo. Existe um poder infinito dentro de nós. O amor, a paz, a alegria, a abundância, a completude, a segurança são estados naturais do nosso ser. O problema é que nós estamos identificadas com a nossa mente, com a nossa dimensão física e com o mundo exterior. A falta de consciência sobre essa dimensão mais importante nos gera uma sensação de vazio, de incompletude, de insegurança. E a mente tenta solucionar este sofrimento, esse vazio, com algo externo, como, por exemplo, um relacionamento. Mas nada externo pode preencher o vazio interior que nasce da falta de consciência de quem somos. Eu aprofundo mais esse tema dentro do meu curso online Pense Diferente. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, depois dá uma olhadinha lá, que inclusive eu disponibilizei uma aula gratuita que pode te ajudar. Mas voltando. Então, o primeiro passo é: tome consciência de quem você é em essência. Essa é a busca mais importante. Em seguida, comece a prestar atenção nos pensamentos que te geram insegurança e identifique as crenças por trás deles. Esteja disposta a abrir mão destas crenças. Lembre-se, as crenças são criadas pela nossa mente. Porém, você não é a sua mente. Você é aquela que tem uma mente. Você não é os seus pensamentos. Você é aquela que pensa. Então, assuma o controle. Separe fatos concretos das criações da sua mente. Muitas vezes, nós interpretamos a realidade com base em crenças limitantes. Agora, além de tudo isso, existe um outro problema, que é acreditar que é o outro quem causa insegurança em nós. Mas você que está aqui comigo já entendeu que o que gera os nossos sentimentos são os nossos pensamentos, ou seja, trata-se de um processo interno, não é o outro quem causa insegurança em mim. Porém, às vezes, o outro faz alguma coisa e eu realmente sinto insegurança. Mas o que gera esta insegurança em mim não é o que o outro fez, mas o que eu pensei sobre o que o outro fez. Por exemplo, imagine
que lá no fundo eu tenho a crença de que os homens não são muito confiáveis. Aí, o meu parceiro sai numa quarta-feira à noite com os colegas do escritório e só volta de madrugada. Eu olho para isso e penso: tá vendo aí? É esse tipo de comportamento dele que me deixa insegura. E aqui eu não estou entrando no mérito se o que o outro faz está certo ou errado. O nosso foco é ter clareza sobre como a insegurança se manifesta em nós. Agora, não é o fato dele ter saído com os amigos que me deixa insegura. Eu sinto insegurança porque eu fico pensando coisas do tipo: será que haviam mulheres lá? Será que ele ficou dando bola para outras mulheres? Será que ele me desrespeitou? São estes pensamentos que me geram insegurança. E por que eu tenho estes pensamentos? Porque lá no fundo eu acredito que os homens não são muito confiáveis. E aí a mente começa. Mas e quando realmente existe uma situação comprovada de desrespeito? E quando ele fica seguindo mulheres aleatórias nas redes sociais? E diante de uma situação de desrespeito, diante de um fato concreto, eu preciso me posicionar e tomar uma decisão consciente. O que acontece é que, às vezes, eu vejo um comportamento que eu não concordo, por exemplo, eu vejo que o outro fica seguindo várias mulheres nas redes sociais. Eu reclamo, 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 o outro não muda, eu não tomo uma decisão e fico me sentindo insegura. E eu imagino que é o comportamento do outro que me deixa insegura. Afinal, se ele parasse com essas presepadas, eu não me sentiria insegura. Mas a pergunta é: por que que eu me mantenho em uma relação onde eu me sinto desrespeitada? Talvez, porque eu tenha crenças do tipo: eu não sou bom o suficiente. Se eu ficar escolhendo muito, eu vou acabar ficando sozinha. Se eu o perder, eu não vou encontrar outro como ele. E por que que eu tenho essas crenças? Porque eu não tenho consciência da minha verdadeira identidade, de quem eu sou em essência, do poder que existe dentro de mim. Ou seja, a minha insegurança não vem do que o outro faz, mas daquilo que eu acredito sobre mim. Porque você concorda que se eu tivesse autoestima, amor próprio, senso de valor, eu não me manteria em uma relação onde eu não me sinto respeitada? E aqui vale lembrar que também é preciso ter bom senso, porque aquela pessoa que enxerga tudo como ameaça ou desrespeito também revela uma grande insegurança. Dito tudo isso, como que nós podemos assumir o controle sobre a insegurança? Anote aí. Primeira coisa, tome consciência de quem você é em essência. Abandone os rótulos adquiridos no passado. Pare de dizer eu sou insegura, porque nós agimos de acordo com aquilo que nós acreditamos. Sempre que você perceber o sentimento de insegurança se formando, pergunte-se: que pensamento causou este sentimento? Separe os fatos concretos das criações da sua mente, porque existe a realidade e existe a nossa interpretação da realidade. Pare de tentar interpretar, julgar ou justificar o comportamento do outro e comece a observar os fatos. Olhe para a realidade como ela é. Acalme a sua mente. Faça alguns minutos de meditação, pratique a respiração consciente e contemple a natureza à sua volta. Quando você perceber que a sua mente está remoendo situações do passado ou está se preocupando com o futuro, traga de volta para o momento presente.
Tudo isso nos aproxima da nossa verdadeira essência. E, em essência, nós já somos seguras. A insegurança é uma ilusão criada pela mente. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.